Saiu na manhã. O que faltava é assinado e torcida do Flamengo fica feliz. Felipe Luiz foi direto e reto. Vamos repercutir esse empate do Flamengo ontem, aqui, diretamente de Quito, capital do Equador, onde o Flamengo conquistou um ponto pela Copa Libertadores da América. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu se não se deixou o like? Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Toca aí também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e o alerta está ligado, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, porque o Flamengo está na terceira colocação da Copa Libertadores da América, empatado em pontos com a equipe do Central Córdoba, sendo que o Central Córdoba tem uma partida hoje para disputar diante da equipe do Deportivo Táchira. Se o Central Córdoba, porventura, vencer essa partida, vai a 7 pontos. A LDU segue como líder do grupo do Flamengo na Copa Libertadores com 5 pontos. Está 1 ponto à frente da equipe do Flamengo e o Táchira é o último colocado com 0 pontos, tá? Eu vou repetir o que eu falei na live e acho que muita gente não entendeu. O problema da Libertadores não foi esse empate de ontem que aconteceu, tá? Entre Flamengo e Central Córdoba, entre Flamengo e LDU, tá? O problema foi o Flamengo perder dentro de casa para o Central Córdoba, um estreante em Copa Libertadores da América. Esse foi o problema, porque se o Flamengo vence, eu sei que não existe realidade paralela no futebol e nenhuma outra coisa na vida, mas se o Flamengo vence o Central Córdoba, chega a 7 pontos, com esse empate aqui, ser o líder isolado do seu grupo na Copa Libertadores. E tava tendo um script, quem sabe o empate com a LDU aqui é difícil, tem altitude. A equipe pregou, acabou no segundo tempo. Acabou o Flamengo no segundo tempo. Segue com o mesmo problema de finalização. O De Arrascaeta chutou um peidinho no primeiro tempo. No segundo tempo, vários atletas hesitam em finalizar no gol. Mas, repito, o Flamengo ontem fez um jogo ok. O Flamengo ontem fez um jogo estratégico, inteligente, cadenciou o jogo. Toca pra cá, toca pra lá, trabalha a bola, entendeu? Não vamos cair no jogo da LDU de ficar na correria pra gente se cansar rápido. O problema da Libertadores foi perder para o Central Córdoba em casa. E o Flamengo só vai conseguir corrigir isso vencendo o Central Córdoba fora de casa. Aliás, não vai corrigir porcaria nenhuma, foi uma vergonha, foi um vexame esse jogo. Mas pelo menos botar um leak paper, porque aí todo mundo vai saber que tá errado ali, mas pelo menos, né? O problema foi esse. Por isso tem muita gente chateada aí. Mas foi um ponto importante, é um ponto na altitude, repito. Se você algum dia tiver a oportunidade, tiver dinheiro para isso, é caro, e você quiser fazer também, viva essa experiência, vá para algum lugar de altitude, em algum jogo do Flamengo em altitude. Cara, é um jogo completamente diferente. É outro esporte, tá? Eu tô falando que é a minha terceira vez na altitude. Não tem carreira da carteirada em ninguém aqui, né? Vocês sabem que eu não sou assim. Mas o problema foi perder para o Central Córdoba no Maracanã, tá? Meus amigos, o Danilo, zagueiro do Flamengo, foi eleito, tivesse empatado, seria uma bosta, mas tivesse empatado pelo menos Central Córdoba, já... Mas perdeu. O Danilo foi eleito o melhor jogador em campo no duelo de ontem diante da equipe da LDU, de fato, fez um bom jogo. O Flamengo sofreu um duro golpe logo no início ali que ia começar o jogo. Para a ida para o aquecimento, o Plata sentiu dores no joelho. Ele seria o principal jogador do Flamengo para esse confronto diante da equipe da LDU. Os equatorianos, eles adoram Gonçalo Plata, agradecem até, o Flamengo recuperou o futebol do Gonçalo, eles
está nos ajudando muito na seleção. O próprio Plata, ele assistiu o jogo ao lado do BKSS, que é o treinador da equipe equatoriana, e o Gonçalo Plata, eu fiz uma pergunta para ele na zona mista, como ele reagiu quando ele soube que ele não estaria dentro do campo, e ele falou que ficou muito triste, muito chateado, as pessoas que cercam ele viram como ele ficou chateado, porque ele estaria jogando em casa, a família dele estava no estádio para acompanhar ele, e seria um jogador muito importante para o Flamengo, porque é o cara que tá adaptado com a altitude, é o cara que não sente a altitude, é o cara que ia ser. Não tem um cara. Sei que tipo, não tem como prever nada aqui, mas acho que o Plata, um golzinho ele ia guardar, cara. Em casa, no Rodrigo Paz Delgado, onde joga a seleção equatoriana. Eu sei que joga no Olímpico Atahualpa também, mas joga também aqui no Rodrigo Paz Delgado, que é distante, mas fica 25 minutos um do outro de carro, é mais distante o estádio da LDU da onde eu estou hospedado aqui no hotel. Mas foi um duro golpe. Não estou querendo justificar. O Flamengo teve as suas falhas, sobretudo em finalização, que é o grande problema. O Filipe Luís teve um lance que o Gerson, ele não chuta, ele vai dar o passe, o Filipe Luís ele fica chateado, ele fica puto, resumindo, na beira do gramado. Eu estava bem próximo do banco de reservas ali, narrando o jogo pela Pedrão RNTV, e deu para reparar isso. É lógico que na entrevista coletiva, muita gente, porra, Pedrão, entrevista coletiva, o Filipe Luís fala que tá tudo bem, que tá tudo certo. Gente, ele não vai pra entrevista coletiva falar que tá tudo errado, tá tudo uma merda, que fulano não presta, porra, Beltrano não chuta, ele não vai expor o jogador. Não é burro de fazer isso, é perder o grupo, né? E ele falou sobre o Plata. Sim, ele seria titular. Falei ele antes do jogo contra o Vasco e expliquei para ele o plano que eu tinha para ele. Um jogador muito importante. Infelizmente, uma dor no joelho diferente e vamos esperar o resultado dos exames para ver o que aconteceu. Né? Ele, inclusive, disse que acha que talvez já deve estar à disposição do Flamengo para o confronto do domingo, diante da equipe do Corinthians. Acabou o jogo, o Flamengo foi voado para o ônibus, que foi para o aeroporto, já pegou o voo fretado às 10 horas da noite, horário aqui de Quito. Vai lembrar que a gente está 2 horas atrasado em relação ao horário do Brasil, ao horário de Brasília. E o Flamengo chega, ou já chegou, às 6 horas da manhã, tá? No Galeão, aeroporto internacional da cidade do Rio de Janeiro. Beleza? E eu comentei aqui durante a semana, olha, gente, o Flamengo tem que fazer o gol no primeiro tempo, tem que, no primeiro tempo, teve a chance com a Arrascaeta, mas ele deu um peidinho pro gol. Né? Eu gosto demais dele, aquela coisa, mas estou fraco. Estou fraco, e aí? O goleiro defendeu com facilidade, né? Vamos lá. Mas eu repito que acho que foi um bom jogo do Flamengo, foi um jogo inteligente. O Bruno Henrique, de novo, não fez um bom jogo. Aí eu acho até que tem que ver essa situação, se é uma questão técnica ali, que ele não está jogando bem, ou se essas matérias que estão saindo, essa situação que ele supostamente estaria envolvido, se não está abalando, se não está afetando o psicológico do jogador para que ele venha desempenhar jogos ruins. Tem que ver até que ponto isso também não está pesando. Até faço a pergunta para você, torcedor rubro-negro. Não estou dizendo que ele é culpado, ele tem a presunção de inocência. Até que se prove o contrário, ele é inocente, ele sequer é réu, ele sequer foi denunciado pelo Ministério Público, ele está sendo indiciado pela Polícia Federal. Cabe ao Ministério Público juntar as provas, arquivar o processo ou denunciar ele, daí ele vira réu e ele vai ter direito ao contraditório, aquela coisa toda, mas até que ponto isso não pode estar afetando o psicológico do jogador, independente se ele é culpado ou se ele é inocente? Mexe com a mente do ser humano. O ser humano ele não é robô, né? Até que ponto não está mexendo, né? Pessoal, quem fez um excelente jogo foi Ayrton Lucas. Gostei bastante do jogo dele. O cotado para iniciar a partida era o Varela. Começou o Ayrton Lucas, correu loucamente dentro do campo. Não foi muito exigido no ataque, é verdade, porque o Flamengo teve uma postura mais retraída, mas deixou o campo de maca. Ele entregou tudo que dava dentro do campo. Tudo que dava, o que não dava, ele deixou dentro do campo.
lutou, peleou, brigou, fez o máximo, gostei demais da atuação do Ayrton Lucas. Ele deixou o gramado de maca, não acredito que preocupe. O Flamengo, de certa forma, vai reavaliar o jogador para ver como é que tá para os próximos compromissos. Tem Corinthians, tem, enfim, os confrontos aí pelo Campeonato Brasileiro e depois Copa do Brasil também, Botafogo da Paraíba. Acredito até que o Flamengo deve levar um elenco, um time alternativo para esse confronto da Copa do Brasil. O Mauro estava até lembrando que o time do Zico perdeu, né, para o Botafogo da Paraíba, então tudo bem que vai alterar muitas peças. Eu mesmo digo aqui que para mim a Libertadores, o brasileiro tem que ser a prioridade. Não dá para abraçar o mundo com 11 titulares ali certinho, senão vai estourar todo mundo. A gente já viu isso em outras temporadas. Vamos ver o que vai armar o Felipe Luiz, tá? O Gerson comentou nos bastidores, eu fiz a pergunta pro Gerson. Gerson, e como é que foi no vestiário? Tubo de oxigênio, dor de cabeça, como é que tava? Ele falou, pô, cara, você já sabe, né, aquela situação toda, dor de cabeça, é muito difícil jogar na altitude, falou que estava orgulhoso pelo desempenho da equipe, é evidente que ele queria o resultado, que ele queria a vitória. Entretanto, quando se joga nessas condições, né, a cerca de 3.534 metros de altura, precisa entender o que dá para fazer, né, cara? E o que não dava para fazer era perder o jogo. Tinha que ter se arriscado mais. Aí se arrisca mais e perde o jogo. E eu vou repetir para você, torcedor rubro-negro. O problema do Flamengo não foi ter empatado aqui na altitude. O problema do Flamengo foi ter perdido para o Central Córdoba no Maracanã. Esse foi o grande erro do Flamengo nessa Libertadores, e eu vou bater nessa tecla até o Flamengo se classificar. Aliás, o Flamengo tem mais pontos conquistados jogando fora de casa do que em casa. Você sabia disso? O Flamengo venceu o Deportivo Táchira fora, perdeu para o Central Córdoba em casa e empatou com o LDU fora. Todas as vezes que o Flamengo esteve fora de casa, o Flamengo pontuou nessa Libertadores. Sei que não é só isso. Não é só isso. O time não jogou bem contra o Central Córdoba. Mas será que não é hora de chamar a torcida para o Maracanã, para o próximo jogo? Será realmente que tem que manter essa política de preço de ingresso? Será que não é hora de lotar o Maracanã, unir forças com a torcida e lutar por um bem maior, que é a classificação do Flamengo, que é evidente, não é só a torcida que vai conseguir isso, mas ajuda? Será contra a LDU? Porque o Flamengo e a LDU virou mata-mata, empatou fora, tem que ganhar em casa, que aí passa a LDU. Tudo bem que tem um Central Córdoba, tem um Táchira na última rodada que já deve ir desclassificado. Será que, cara, vamos abaixar só um pouquinho, cara, vai aumentar a quantidade de pessoas, o faturamento da partida vai ser alto. Fica aqui essa reflexão para você, torcedor rubro-negro, né? Rapaz, eu acho que o minuto de silêncio, em homenagem ao Papa Francisco ontem no estádio, que a Conmebol prestou essa homenagem, foi o minuto de silêncio, o maior minuto de silêncio que eu já vi na minha vida, quando eu estive dentro do estádio de futebol. Porque banalizaram o minuto de silêncio, vamos ser bem sinceros, né? Todo jogo tem minuto de silêncio, eu entendo, tem as pessoas que se foram, é preciso respeitar. Mas todo jogo tem minutos de silêncio. E aí, por todo jogo ter minutos de silêncio, acaba que as pessoas, lógico, tem falhas, né? Falhas de educação que você precisa respeitar. Mas meio que a pessoa não respeita. Pô, todo jogo é isso. As pessoas comentam isso. Mas ontem, é lógico, é o Papa, né? Mas, cara, um silêncio sepulcral no Rodrigo Paz Delgado. Impressionante. Impressionante. Tá? O Felipe Luiz deu entrevista coletiva pós-jogo, muita gente criticando o Everton Araújo. Pô, Pedrão, esse garoto, isso aqui, olha, pra mim ele entrou numa rabuda danada. Errou ali em alguns lances que não pode errar, mas se pegar o jogo todo, não acho
que ele fez um jogo ruim, não, tá, gente? Realizou desarmes importantes, realizou saídas de bola para o Flamengo. Dado momento, prendeu demais a bola, perdeu, deu mole, mas acho que ele fez um bom jogo, na medida do possível, nas condições. E foi a opção do Filipe Luís, porque o Everton Araújo é um jogador de mais força física, mais vigor. Então, cara, joga lá, garoto. Novo, jovem, joga lá, porque essa equipe tem que ter gás. E jogou o jogo todo, né? O Filipe Luís, na entrevista coletiva, revelou que só o Bruno Henrique pediu auxílio de oxigênio, mas disse que todos sentem. Ele fala: eu também peguei os dados do ano passado, os jogadores que sentem menos e que sofrem menos. A função defensiva do time mais importante hoje era do Gerson. Ele tinha que fazer um esforço muito grande e ele fez esse esforço, e com a bola no pé é um jogador que não perde a bola. Não perde a bola é muito, mas é difícil ele perder a bola, de fato. Ele protege muito bem a bola, ele abre ali os braços, protege com o corpo, é difícil tomar a bola dele. Mas não acredito que ele tenha feito um bom jogo ontem, tá? E acho que ele tem que botar na cabeça, chutar no gol, finaliza, foi pra fora, eu não vou ficar puto. O gol do Luiz Araújo. Teve a chance ali, fez uma jogada maravilhosa, chutou por cima, cara. Acontece, o cara chutou por cima, fazer o quê? O cara errou. Eu fico mais puto quando o cara não chuta. Aí eu realmente fico chateado. O Filipe Luís comentou também: eu vinha jogar em Quito algumas vezes e sempre é um jogo complicado. Todo o contexto é diferente, a bola é mais rápida, conversei bastante com os jogadores e optamos por um plano de passe mais curto. Mas fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa e não conseguem impor o volume de jogo. Eu assisti a todos os jogos deles esse ano e em casa eles conseguem um ritmo de jogo muito intenso e não conseguiu, tá? Não conseguiu. O Flamengo ele tirou a velocidade do jogo, ele trocou passes, teve a maior posse de bola, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando contra a altitude. Só pecou na questão da finalização. Se o Flamengo fosse mais letal, teve a chance, faz o gol, o Flamengo sai com os 3 pontos, seria lindo, maravilhoso, evidente, mas é um problema crônico dessa temporada de 2025 e de outras temporadas também, um problema assim. O problema dessa é que, além de perder o gol, os caras não finalizam. Os caras sempre um passo a mais, um drible a mais. Isso aí, cara, precisa ser corrigido. Eu sinto que tá incomodando o Filipe Luís e acho que ele tem que cada vez mais bater nessa tecla com os caras, tá? Ele falou sobre reforços. Ele falou, abre aspas, claro que virão reforços, jogadores chegarão para ajudar. Outros que não estão tendo espaço vão sair. O importante é ter um elenco compensado em todas as posições. Como hoje, 2 volantes não jogaram, mas os que jogaram são top. Falou. Aí o pessoal fica puto. Porque, Everton Araújo é top aonde? No máximo é um jogador comum, um bom jogador. Você acha que o cara vai pra entrevista coletiva, vai falar que o cara é horroroso? Você quer que o Filipe Luís... E ele não é horroroso. É um jogador ok ali pra compor o elenco, o garoto. Só que o pessoal já tá pegando o cara, meu amigo, no pé do cara de um jeito absurdo, que pra mim não é. E o pessoal ainda quer que o Filipe Luís vai pra entrevista coletiva e esculhambe o cara, né? Vai vir o Jorginho, já tá encaminhado, já, mas... Cara, o que tem agora, enfim. Pessoal, o grupo de empresários que quer levar o jogo do Flamengo de João Pessoa, na Paraíba, para São Luís, no Maranhão, aceitou as condições do Flamengo e o rubro-negro, assinou o documento autorizando a venda do mando de campo do Botafogo da Paraíba para o duelo com o time carioca pela Copa do Brasil no dia 1º de maio. O Flamengo terá o direito a uma quantidade de cortesias e ingressos para o clube comprar e revender aos torcedores. Então, o Flamengo já assinou o contrato, já assinou o documento, o jogo está confirmado, carimbado no Castelão, no Maranhão, contra o Botafogo da Paraíba de São Luís, capital do Maranhão. E estarei lá, lógico, para fazer essa cobertura. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sino, deixa o teu like. Tamo junto, saudações rubro-negras.